Olá, eu sou Nicole Venturim Padilha, sou psicanalista, escritora e este é o Psicanaliza. É um podcast voltado então a estabelecer um diálogo com profissionais de diferentes áreas e psicanalistas também sobre temas do cotidiano, da cultura, da clínica. Mas hoje esse é um episódio diferente. Esse é mais para eu conversar um pouquinho com vocês e poder me apresentar, né. Geralmente nos episódios eu convido as pessoas e a primeira coisa que eu peço é que elas se apresentem livremente. E hoje eu resolvi, né, já que a gente está no 6º episódio do podcast, completando aí então 6 meses, resolvi falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória e como que surgiu a ideia desse podcast. Bom, poucas, pessoas, até hoje em dia do meu convívio, né, como psicanalista sabem, mas antes de eu fazer a formação em psicologia e em psicanálise, eu fiz a formação em comunicação social, em publicidade e propaganda. E eu sempre gostei desse meio da comunicação, né. Claro, eu fui para a clínica, hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu pensei, numa maneira que eu pudesse unir os 2 mundos, né, da comunicação social e da psicanálise. E então surgiu a ideia desse podcast, por isso que eu estou aqui hoje, né, por isso que surgiu esse projeto. Porque, como eu falei, eu sou uma apaixonada pela psicanálise e eu sempre quis criar um modo de difundir um pouco a psicanálise, né, fazer com que ela chegasse até as pessoas com uma linguagem mais acessível, mais dinâmica, né, mostrando também que a psicanálise não é um campo fechado, do quanto ela pode dialogar com outras áreas do saber e é o que a gente vem construindo nos últimos episódios, né, nós já tivemos terapeuta corporal, educadora física, outro psicólogo, uma professora de inglês, então é para a gente pensar um pouquinho como o pensamento analítico, ele pode circular em diferentes frentes, né, não se restringe só à clínica. Acho que é essa psicanálise ampliada, que é algo que, eu defendo muito e que eu venho estudando muito. Bom, falei, né, um pouquinho sobre a questão da comunicação social, ela então por que que eu cheguei, né, conversando um pouco sobre a minha história. Eu tenho um histórico familiar nesse sentido, né, o meu pai é publicitário, tem uma agência de publicidade e propaganda, e por muito tempo, com a questão da identificação familiar, eu achei que esse seria o meu caminho, né. Eu sempre fui apaixonada pela psicologia, mas eu sempre fui muito sensível também, acho que essa é uma característica, já que estamos falando sobre mim, né, essa é uma característica que geralmente as pessoas me dão um retorno. A palavra sensibilidade é uma coisa que eu escuto muito, e uma coisa que eu acho que traz, como tudo na vida, né, tem seu lado super positivo e o seu lado que é mais doloroso, porque assim como eu acho que eu consigo me conectar mais profundamente com as situações, com as vivências e com as pessoas, isso também me causa muita dor em alguns momentos, justamente por me conectar. E então eu tinha muito medo na época ali, adolescente, que essa sensibilidade me fizesse sofrer muito se eu fosse atender as pessoas, né. Então, num primeiro momento, eu resolvi seguir a tradição familiar. Mas eu sempre gostei muito de pessoas, então depois que eu me formei em publicidade, eu comecei a trabalhar com criação, e só que era num computador, era muito eu não tinha um convívio, não tinha esse contato com as pessoas que hoje eu entendo que é o que é fundamental para mim que exista no trabalho. E então eu me encorajei, perdi o medo de sofrer, vamos dizer assim, e fui estudar psicologia. E hoje eu considero, assim, a melhor coisa que aconteceu comigo, depois de ter feito a graduação em psicologia, eu fiz a formação em psicanálise,
Para quem não sabe, né, a formação em psicanálise são mais 4 anos de estudos, enfim, de seminários, supervisão, atendimento clínico e análise pessoal também, porque acho que isso é uma coisa bem importante para a gente frisar, né, que quem quer ser um analista precisa passar pelo processo de análise. Acho que o analista ele nasce no divã. E e depois dessa formação em psicanálise, então comecei, né, desde que eu comecei a formação, estou atendendo na clínica e sigo aí já por uns bons anos atendendo na clínica psicanalítica. Eu fiz a minha formação no Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, na sede aqui da Serra, e hoje também, já que estou me apresentando, hoje eu tenho o grande prazer e a grande honra de estar atuando como a diretora do CEP Serra, da sede aqui de Caxias, da instituição onde eu fiz a minha formação em psicanálise. Acho que é uma maneira de eu, inclusive, ser grata a tudo que a formação em psicanálise vem me proporcionando, assim. E uma maneira de eu colocar em prática também o que eu digo que é o intuito desse podcast, que é difundir a psicanálise, que é transmitir o saber. E acho que ali, trabalhando através do CEP, assumindo esse cargo de diretoria, né, eu estou tendo a oportunidade disso, de poder trabalhar com a formação de novos psicanalistas, de poder trabalhar com eventos científicos, grupos de estudos. A gente tem, inclusive, fica aí o convite, a propaganda. Nós temos a nossa jornada científica esse ano, que vai ser aqui em Caxias, dia 3 e 4 de outubro, no Teatro do Sesc. Vai ser super interessante, vai ser uma jornada que vai trabalhar o tema da transferência e as suas interfaces, então, na clínica e na arte. Fica aí o convite para quem gosta de psicanálise. Mas voltando então, né, ao que eu estava falando, e após essa trajetória então, né, da formação, além de atender na clínica, então hoje eu trabalho como supervisora clínica também das pessoas que estão fazendo a formação. Eu coordeno alguns grupos de estudos que são voltados principalmente à teoria da Pierre Lanier, que é uma das psicanalistas que eu mais estudo hoje em dia, porque para mim a teoria dela faz muito sentido, justamente porque eu acho que é uma teoria que trabalha com essa sensibilidade que eu falava antes. A Pierre, ela trabalha muito com a ideia do vínculo, do encontro, que a gente é sempre com alguém, né? E eu acho que isso faz todo sentido quando a gente está trabalhando na clínica, porque o que acontece ali é um encontro, é uma troca, é uma vivência em conjunto, onde cada dupla é algo diferente que se forma e que se transforma ali naquele ambiente clínico. Além disso, eu gosto muito de escrever. Se eu fosse falar uma das minhas grandes paixões, é a escrita. Eu já publiquei vários, materiais, tanto na área da psicanálise quanto a literatura é um campo mais recente, que eu venho me aventurando, assim, nos últimos tempos, mas a psicanálise, desde que eu comecei a minha formação, eu venho escrevendo artigos, capítulos de livros. Geralmente as temáticas são voltadas a temas do que está acontecendo na cultura mesmo, questões de sexualidade, de gênero, questões do feminino. Então, vou citar alguns exemplos, né, de trabalhos que eu escrevi. Eu escrevi 2 capítulos de livro para os livros do CEP, que falavam sobre, questões de violência contra a mulher, né. Então, tentei buscar o que são os fenômenos psíquicos que estão envolvidos nessa relação que se forma ali, né, e o que faz muitas vezes com que muitas mulheres tenham dificuldades de sair de relacionamentos mais abusivos ou de relacionamentos violentos. Escrevi também já 2 capítulos, um ainda não foi publicado,
que vai estar no próximo livro do CEP, mas no anterior tem um capítulo meu sobre isso, que é sobre mulheres que não querem ter filhos, né, e o que isso envolve para essas mulheres e por que muitas vezes existe uma obrigatoriedade na sociedade, na cultura, de que essas mulheres teriam que ter filhos e se escolheram não terem é porque tem algum problema ou algo assim. O que não é verdade, né, o que eu defendo ali é justamente como foi incutido nesse discurso social e cultural, que é um dever da mulher ter filhos, mas não necessariamente isso seja um desejo dela. Também já trabalhei a questão da sociedade do espetáculo versão redes sociais. Tem um tem um texto também que é um texto que me é muito caro, assim, em vários sentidos, porque ele é um texto um pouco mais, ele autobiográfico, né, porque eu falo um pouco sobre uma visão psicanalítica do que uma perda da visão pode gerar em alguém por uma vivência própria, né. Já que estamos falando de mim, eu tenho uma condição genética, né, na retina, que faz com que eu tenha uma perda progressiva, assim, da visão, e o que é o impacto psíquico que isso gera no sujeito, né. Então é um texto que eu trabalho também um pouco sobre isso. E ultimamente, os últimos textos eu venho me dedicando a escrever um pouco sobre a questão das diversidades, né, sobre as diferentes formas de sexualidade, tentando contrapor, assim, alguns preconceitos e sair de uma ideia binária que a gente tem hoje de ou é isso ou é aquilo, e perceber como essa questão da sexualidade é algo muito mais amplo, muito mais diverso, que tem diferentes caminhos e não necessariamente que exista um caminho e outro que seja desviante, que é uma ideia errônea que se propagou por muito tempo, inclusive dentro da própria psicanálise. Hoje, inclusive, o seminário que eu coordeno, né, na formação ali do CEP, aqui de Caxias, é sobre sexualidade e gênero, que é um tema que eu venho me dedicando muito, assim, a estudar também mais profundamente. Como eu estava falando, né, então conversei um pouquinho sobre a questão da comunicação social, né, da psicanálise e chego um pouco na questão da escrita literária também, né, que era o que eu estava comentando antes, que é um tema mais recente, né, para mim. A primeira vez que eu me aventurei a escrever sobre algo que não fosse psicanálise foi ali em 2022, onde eu escrevi o meu primeiro livro, que o título, ele é um pouco peculiar, assim, mas ele tem um significado, que o título do livro é Cocô de Pombo. É um livrinho curtinho, porque ele é muito mais um relato pessoal, né, ele foi um texto que eu escrevi para um concurso literário e que a editora na época convidou para que eu transformasse ele nesse pequeno livrinho, né. E é Cocô de Pombo, porque eu conto um pouco como uma experiência, um dia que eu estava numa viagem, como que aquela experiência com pombos, né, com cocô de pombo, fez com que, gerasse toda uma reflexão acerca da vida. Porque esse livro, inclusive, eu falo como que tanto essa questão da visão, que eu compartilhava agora com vocês, como a questão de eu ter passado por 2 tratamentos de câncer, fizeram com que eu mudasse a minha perspectiva de vida. E eu falo um pouco sobre isso nesse livrinho, assim. Por isso que eu escrevi ele em 2022, né, que era quando eu estava saindo do segundo tratamento.
Hoje estou bem, tudo certo, meus exames estão em dia, mas eu acho que, quando eu falo nessa perspectiva da vida, não é necessariamente agora entrando um pouco, né, em mim pessoalmente, não é no sentido de, mudar uma coisa, aquela coisa meio poliana de só enxergar o lado bom das coisas, não é isso. Embora no livro eu fale que eu descobri que aquele clichê do copo meio cheio, ele pode ser verdade, não é no sentido de que tu vai negar que exista o sofrimento, que existam as coisas mais difíceis na vida, até porque, né, eu trabalho com a clínica, eu trabalho com pessoas e eu vejo que a vida não é fácil, assim, ela tem momentos muito difíceis. Eu acho que continuamente a gente é exposto a situações de sofrimento, situações que nos desafiam, né, que estão completamente fora do nosso controle, como são as questões de adoecimento, as questões de corpo, né, mas mas eu acho que tudo depende do que tu faz com aquilo. Eu acho que o Freud falava muito, né, embora as pessoas digam que o Freud culpa a mãe de tudo, não é bem isso não. Eu acho que ele trabalha justamente a ideia de o que que a gente faz com aquilo que fizeram conosco. E eu acho que isso não só em relação às outras pessoas, mas em relação à vida também. E eu acho que é isso que eu trabalho um pouco naquele primeiro livrinho, que é o que que a gente faz com o que é feito, né, com o que acontece com a gente. E eu acho que foi essa transformação que eu tentei trazer para minha vida, assim, que é justamente olhar essa parte da sensibilidade e me conectar profundamente com a minha existência mesmo, com a minha vida, com cada momento que eu tô vivendo. Eu acho que às vezes a gente passa batido por muitos momentos. A gente às vezes está num lugar lindo, assim. Outro dia eu estava mesmo num lugar assim, em meio à natureza, com uma cachoeira, tu tá naquele silêncio, aquela água, tu tá num momento super especial e às vezes tu passa como se aquilo fosse mais um segundo, assim, da tua vida. E quando tu te conecta, realmente vive as sensações daquilo, a vida ganha todo um outro sentido. E eu acho que é isso que faz com que a gente recarregue, assim, a nossa potência, o nosso combustível de vida. Eu costumo brincar com os meus pacientes que, ao contrário do que a gente imagina, muitas vezes, tu não vai recarregar as tuas energias dormindo, passando, claro, precisa dormir também, né, o sono é necessário, não é isso, mas é que às vezes quando a gente tá se sentindo um cansaço, algo assim, a gente tem a sensação que é um cansaço físico, que precisa dormir, que precisa descansar, que precisa não fazer nada. E muitas vezes é o contrário, o nosso combustível na vida são justamente as situações prazerosas, as situações onde tu sente uma satisfação, quando tu realiza algo que te traz esse prazer, essa vivência, quando tu tem uma experiência emocional, né, que faz com que aquilo seja um combustível, recarregue as tuas energias, que tu se sinta novamente vitalizado para seguir em frente e para poder muitas vezes, inclusive, encarar os momentos mais difíceis que virão, né. Por isso que eu digo que não é uma visão, hã, poliana, assim, de que tudo vai ser maravilhoso, mas é como que tu vai tentar te manter bem para poder viver esses momentos felizes intensamente e os momentos mais difíceis de uma maneira mais tranquila também. Porque uma das outras coisas que eu acho que essa experiência do livro ele traz
é a questão de poder rir um pouco das situações. Eu acho que às vezes a gente leva as coisas muito a sério. Acho que às vezes eu vejo as pessoas muito irritadas, muito mal-humoradas por causa de uma pequena coisa, um pequeno contratempo, uma frustração que aconteceu. E não é que a gente não possa sentir raiva, irritação, tristeza. Eu sou a favor de que a gente acolha todos os sentimentos. No momento em que a gente nega um sentimento, ele não deixa de existir, ele fica ali em algum lugar. Então, viva tudo o que tiver que viver, sinta raiva, tristeza, brigue, tudo o que precisar fazer. Mas também se permita rir um pouco e não se levar tão a sério, não levar as coisas tão a sério. E rir não é não ter seriedade. Eu acho que, pelo contrário, eu levo as coisas, que eu faço com muita seriedade, com muita dedicação, ainda mais porque eu trabalho com pessoas, né. Eu respeito muito, valorizo muito as pessoas que dedicam ali um tempo das suas vidas toda semana para estarem ali compartilhando as suas dores mais profundas ali comigo. Né, então acho que eu tenho que levar com muita seriedade, muito respeito, mas não é disso que se trata. Falo justamente dessa questão de não se cobrar tanto. Eu fui uma pessoa que eu me cobrei muito a vida inteira, uma questão de uma perfeição, assim, quando eu errava, parecia que era o fim do mundo. Eu fui a pessoa que na escola só tirava nota alta, que quando tirava uma nota 8,5 parecia que era o fim dos tempos, assim. E hoje eu penso, não precisa, tu pode fazer o teu melhor sem estar te cobrando o tempo inteiro essa perfeição, né? Acho que é levar as coisas com mais leveza mesmo, porque quando tu te depara com uma situação ali como as que eu passei ali 2 vezes, tu percebe que a gente tem a ilusão de que a gente tem a vida toda pela frente, mas a gente não tem, o nosso tempo não é tão longo assim. Então, se a gente for perder um tempo sofrendo, remoendo no ressentimento, achando que as pessoas te devem alguma coisa, que as pessoas precisam fazer alguma coisa contigo, que as pessoas te devem isso, te devem aquilo, as pessoas não te devem nada. A única pessoa que é responsável por ti é tu mesmo. E hoje estou aqui, eu responsável por mim mesma, assim, né? Falando com isso, mas podendo dizer que é isso. A gente, no fim, a pessoa que é responsável por ti, por o que tu vai fazer da tua vida, é tu mesma. Não responsabilize os outros, o universo, a vida. Lembre que no final das contas, é tu que tá ali. Tu é o protagonista da tua vida, né? E, bom, voltando também à questão da literatura, a gente, depois eu acabei escrevendo um outro livro, que esse é um livro mais literário mesmo, que é uma história de romance, né, que eu conto como 2 pessoas se encontram ao acaso e como com o passar do tempo vão entendendo o porquê daquele encontro. E o livro, ele é escrito a partir da perspectiva dos 2 personagens, né, e o nome desse último livro que eu escrevi é "E se?", né, que é uma pergunta que a gente vive se fazendo, né, "E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito? E se isso? E se aquilo?". E a gente não sabe, né. Então, isso também entra naquilo que eu falava antes, né, daquele ressentimento, daquele ficar remoendo, né, "E se? E se? E se?". Eu acho que é o que a gente acho que é o grande desafio é isso, bom, fazer algo com o que temos, né, porque o IC, na verdade, ele não existe, ele é só uma maneira da gente se impedir de fazer o que precisa ser feito agora,
né? Eu acho que quando a gente fica, inclusive na dúvida, né? Costumo dizer isso na clínica também. Quando eu fico na dúvida, e se eu fizesse aquilo? E se eu fizesse isso? E se, e se, e se? Essa é uma maneira de tu ficar preso ali no pensamento. Enquanto tu tá no pensamento, na dúvida, tu não vai para ação. E isso também é uma maneira de tu não realizar aquilo que tem desejo, né? E o quanto a gente tem medo de realizar aquilo, né? Isso é uma coisa que eu acompanho muito na clínica também. O quanto às vezes as pessoas têm uma sensação de que não sabem o que querem, de que não vão conseguir realizar, e na verdade, lá no fundo, elas sabem o que querem, sabem que têm a capacidade e o potencial para realizar, mas tem muito medo de bancar aquilo, de viver aquilo. Aquela frase, né, famosa que é cuidado com o que tu deseja que pode se realizar, ela é muito real, assim. E eu vejo o quanto isso assusta. Até porque tem uma parte do desejo que às vezes a gente tem certeza que quando realizar aquilo vai resolver todos os nossos problemas, e quando a gente chega lá, a gente vê que não era aquilo, que aquilo que a gente achava que estaria tudo resolvido, não é porque tem sempre algo em nós que falta, né? Nós somos seres faltantes. Acho que isso entrava um pouco no que eu falava antes da questão da perfeição. Tu tu nunca vai ser completo, nunca vai ser perfeito. Então lida com a tua falta, lida que tu não vai acertar tudo, não vai fazer tudo perfeito e que coisas vão te faltar, que tu vai ter vazios que não vão ser preenchidos, que por mais que tu ache que quando tu chegar num determinado lugar, quando tu comprar tal coisa, quando tu conquistar aquilo, acho que é muito vendida essa ideia pra gente hoje, né? De que se tu comprar isso, se tu fizer aquilo, se tu vai resolver todos os teus problemas. Não vai. Aquela sensação, aquele vaziozinho que a gente tem, assim, nós somos a psicanálise, entende? Nós somos seres que a gente tem um desamparo originário, assim. Então a gente sempre vai ter uma sensaçãozinha de que existe um vazio, de que existe algo que falta. E a gente, num processo de análise, aprende a ir lidando com isso, por mais doloroso que seja, aprende a lidar com a angústia. Às vezes as pessoas me dizem, pá, o que que eu faço para passar a angústia? E eu penso, aprende a lidar que ela existe, vai fazer parte da tua vida, acolhe ela. Tenta buscar, sim, fazer coisas que te tragam prazer, que te tragam realização, porque isso vai te trazendo essa vitalidade. Mas isso não vai eliminar completamente a angústia. Mas como eu estava falando antes, né, voltando, às vezes a gente tem medo de bancar aquilo que a gente quer e de realizar, sabe? De viver mesmo aquilo que a gente tem vontade de viver. E eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho me proposto nos últimos anos, que é justamente isso, assim, bancar o que eu tenho vontade de viver. E eu acho que esse projeto do podcast é parte disso também. Eu sempre gostei, como eu disse para você, sempre gostei dessa área. Acho que o consultório ele é um lugar muito rico, muito tem muito sentido, faz muito sentido na minha vida, mas ele é um lugar mais solitário, assim, né? Onde eu fico muito mais num lugar de escuta. E aqui eu acho que eu posso, como hoje, falar um pouco sobre mim e em outros momentos poder fazer trocas com as pessoas onde eu também me presentifique e possa transmitir um pouco também tudo que eu venho estudando em psicanálise. Eu acho que quando tu tem algum conhecimento e tu fica com isso tudo guardado para ti, isso é egoísta. Acho que a gente tem que fazer, o conhecimento tá aí para ser difundido, para chegar às pessoas. Mas como eu dizia, né, esse podcast era um desejo de muito tempo. E eu demorei muito tempo para bancar ele, assim, em vários sentidos. E eu acho que muitas vezes a gente se impede por um medo do julgamento, do olhar do outro, né?
do que as pessoas vão dizer, de que talvez alguém vá rir de ti, vai criticar. Talvez tenha gente assistindo e dizendo: "Nossa, olha só o que que ela está fazendo", e eu pensei: "Bom, mas isso faz sentido para mim, né, isso está me fazendo bem". E aí acho que está fazendo bem a outras pessoas também, e é isso que eu acho que é isso que importa. Inclusive, eu até já falei isso em outros momentos, mas eu acho que a mesma coisa que faz com que muitas pessoas gostem de ti, é a mesma coisa, a mesma característica, tua mesmo jeito de ser que vai fazer com que outras pessoas não gostem de ti. E é isso, a gente não vai ser unanimidade. E vai ter gente falando mal, e vai ter gente rindo, mas se aquilo faz sentido para ti, assume, assume. E é aquilo que tu quer, e vai. Porque no fim das contas, ninguém vai viver aquilo para ti, é o que eu falava antes, assim. E eu venho me encorajado muito nesse sentido, assim, de viver as coisas que eu tenho vontade de viver. Acho que quando a gente fica perto de uma questão, assim, de finitude, parece que a gente dá uma acordada, assim, que se tu quiser viver, vai lá e busca, porque ninguém vai fazer aquilo por ti. E a finitude, o envelhecimento, são coisas que a gente costuma negar muito, né? São coisas que a gente tenta não olhar, parece que não existe, mas tá aí. Tá aí, cada dia é um dia menos, né? E não é aquela coisa de viva cada dia como se fosse o último. Eu acho que tem dias que a gente não tá com vontade de fazer nada e tudo bem. Não é que todos os dias têm que ser maravilhosos e super intensos, assim, né? Acho que a gente nem consegue sustentar isso. Mas à medida do possível, fazer isso acho que é fundamental. Então, se eu dissesse uma outra coisa que eu venho trabalhado em mim nos últimos tempos é justamente isso, ir vencendo os meus medos, as minhas inseguranças e, tipo, topando alguns desafios, assim, para minha vida, aquilo que eu entendo que faz sentido e que vai me fazer bem. E me tornar menos à mercê do olhar e do ataque das outras pessoas, sabe? Porque por mais que tu faça o teu melhor, tu vai ser atacado, tu vai ser criticado e tá tudo bem, tu também critica e ataca outras pessoas, não vão se fazer de santo, né? Todo mundo fala porque às vezes tu ataca o outro justamente porque ele tá fazendo algo que tu gostaria de fazer e não teve coragem. Então, muitas vezes, quando a gente está atacando alguém, isso eu me incluo, aquilo fala muito mais de nós mesmos do que daquela pessoa. Tu tá falando de ti, muitas vezes, tu tá falando de uma dificuldade tua, daquilo que tu não aceita em ti, tu projeta como se fosse em outra pessoa, né? Então, acho que isso também é uma das coisas que a gente aprende a levar de uma forma mais leve, assim. E bom, acho que eu compartilhei algumas coisas, tanto da minha vida, da minha trajetória, hã, profissional, né, a minha visão de vida, e falando um pouco mais sobre a minha trajetória profissional também, que eu acho que é algo que vocês vão ver até nas minhas falas aqui no podcast, né, na interação com os convidados, porque no próximo episódio voltamos com os convidados. É só nesse que vou ser só eu. Mas eu venho estudando também, fiz uma especialização em psicanálise vincular. Então, nos últimos tempos, também na clínica, além do atendimento individual, né, que eu já trabalho há muitos anos, eu venho fazendo trabalho com casais. E está sendo algo muito, muito enriquecedor também, porque eu acho que é mais uma maneira de eu apostar, assim, nas relações, no humano. Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que não tem mais o que fazer numa relação, e eu acho que às vezes não tem mesmo,
Em alguns momentos, alguns ciclos precisam ser finalizados, mas em outros momentos não, só existe algo ali que se perdeu. Porque eu acho que assim como na nossa vida individual, na vida a dois, né, se deixa de investir em algumas coisas, se deixa de olhar para algumas coisas, se deixa de perceber que as outras pessoas são diferentes de nós, que têm desejos diferentes dos nossos, e respeitar essa diferença, que era o que eu falava antes, assim, tu não vai agradar todo mundo, porque tu é diferente das outras pessoas e tá tudo bem, vamos aceitar isso, vamos aceitar a diferença. Inclusive num casal, outra pessoa não é o que eu imaginei sobre ela, ela é ela. E eu acho que isso é uma das coisas que eu percebo mais difíceis de serem trabalhadas na clínica de casal, é aceitar que o outro não pensou o que eu pensei, que ele não age com a minha cabeça, que ele não tá fazendo aquilo de propósito contra mim, ele tá fazendo aquilo porque aquilo é o jeito dele. Então, acho que também está sendo uma experiência muito enriquecedora, tanto na clínica de casais como para trabalhar também os pacientes individuais, essa questão do vínculo, né? Porque era o que eu dizia antes, a gente é sempre um ser com outras pessoas. Às vezes as pessoas me dizem, ah, eu vou me isolar para me encontrar comigo mesma e poder resolver tudo isso sozinho. Tudo bem, eu acho que a gente precisa dos momentos de solitude, assim, né, mas a gente não vai conseguir existir no mundo sozinho, então em algum momento tu vai ter que te abrir para o mundo, encarar as pessoas e trabalhar em ti a partir da relação com o outro, porque tu vai estar sempre inserido nessa relação. E nós temos, eu acredito que nós temos, assim, várias facetas dentro de nós, não é múltiplas personalidades, tá? Não é isso, mas eu acho que existem lados nossos que emergem de diferentes formas, de acordo com o vínculo e com a relação que a gente está estabelecendo. Então, o que eu vou fazer com uma pessoa, o que aquela relação vai despertar e vai transformar em mim, vai ser diferente com outra. Como eu dizia antes, na própria clínica, cada relação que eu estabeleço com cada paciente é única. Por isso que a gente não vai ter um manual a seguir, sabe? Por isso que eu sou tão apaixonada pela psicanálise. E acho que vou finalizar falando um pouco sobre isso, assim, sobre a psicanálise, porque da minha paixão e desse desejo de poder falar sobre psicanálise. Eu acho que a psicanálise permite ver a grandeza, a complexidade e a singularidade de cada sujeito, de cada ser humano. A gente não tem manual. Cada pessoa tem uma história, tem uma vivência e precisa ser entendida e respeitada nisso. Não tem como tu fazer, quando eu vejo vídeos assim, ai, se alguém tem isso, é porque na infância viveu aquilo. Não existe esse determinismo. Eu acho que a gente, sim, existem coisas que se repetem, que levam, que tendem a levar a uma determinada situação, né? Que tem um potencial de levar a algo, mas não necessariamente aquilo vai acontecer, porque tudo vai depender do que aquela pessoa em específico fizer com aquilo, que interpretação, que sentido aquela pessoa vai dar para aquela vivência. Então, acho que isso que é muito rico nessa complexidade que é o ser humano. Né? E por isso que eu sou tão apaixonada pela psicanálise, porque ela vai ver esse ser na sua maior profundidade, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente desconhece a nosso respeito, porque ao contrário do que a gente tem ilusão, a gente não está no controle de tudo. Existem vários lados nossos que nos surpreendem em alguns momentos, tanto positivamente quanto negativamente. Acho que muitas vezes a gente percebe que tem dores, que tem traumas, tem vivências que a gente nem imaginava que doíam tanto, porque porque tá esquecido, porque tá o que a gente chama, né, de recalcado, porque aquilo foi intenso demais. Outras vezes a gente descobre que tem uma força, uma potência, uma vida que a gente não imaginava que tinha. Então também pode se surpreender às vezes
quando a gente se encoraja, assim, a encarar, a se defrontar com algumas coisas a nosso respeito, a gente percebe que tem, assim, um potencial também que a gente não imaginava. E eu acho que é isso, poder ver toda essa profundidade, toda essa história, toda essa todas essas ex todo essa experiência que é o viver, que é a história de cada um, que é dos vínculos, das relações, das interpretações, das representações que eu fiz, das marcas que eu tenho. Então, acho que a psicanálise está aí para justamente gerar esse aprofundamento, esse mergulho em si, que não é um processo fácil, acho que é um processo em alguns momentos bastante doloroso, mas eu costumo dizer um processo muito libertador. Então, por isso, assim, essa minha ideia de poder fazer com que a psicanálise chegue de uma forma mais acessível às pessoas, até porque às vezes eu vejo que as falas, né, psicanalíticas, claro, e tem todos os termos técnicos, enfim, mas aqui a minha proposta não é entrar nos termos técnicos, nos conceitos, mas justamente estabelecer esse diálogo com a vida como um todo. Então é isso, hoje foi para poder me apresentar um pouquinho, para eu poder associar livremente, né, como eu geralmente costumo convidar as pessoas a fazerem. Hoje foi o meu dia de associar, de falar um pouco, às vezes as coisas vão se misturando, mas associação é isso mesmo, né. E fica o convite então para o próximo episódio e para seguirem aí, né, o perfil no Instagram, que é o Psicanaliza Podcast, e também para se inscreverem aí no canal no YouTube, que é também Psicanaliza Podcast. Obrigada!